Fala galera, beleza? Vamos lá para uma análise desse jogo Atlético Paranaense 2, Flamengo 2, pelo Campeonato Brasileiro, que ocorreu na Arena da Baixada hoje em Curitiba. E um jogo que aconteceu de tudo. Teve VAR que anulou a expulsão, teve gol confirmado pelo VAR, Flamengo. O Gabigol que teve desencantou depois de 9 jogos sem marcar, ele acaba fazendo 2 gols. O Flamengo sai no primeiro tempo virando 2-0 em cima do Atlético Paranaense. Parecia tudo favorável ao Flamengo. O Flamengo estava sem seus principais jogadores, boa parte deles, vamos dizer assim, né? Porque na escalação do Flamengo ele vem com Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Ramon na lateral esquerda. Everton Ribeiro, Andreas Pereira, Willian, Michael, Gabigol e o Vitinho centralizado, né? Então a gente sabe que não tem Arrascaeta, não tem Bruno Henrique, não tem Felipe Luiz, nem o Pedro, e no banco ele estava com Kennedy, Gabriel Batista, Pires da Mota, Bruno Viana, Thiago Maia, Rodinei, René, Hugo Souza, Mateuzinho, Vitor Gabriel e João Gomes. Flamengo, grande elenco, né, mas seus principais jogadores não estavam jogando. E o Atlético Paranaense aproveitou em determinado momento disso, né? Tentou fazer um confronto aí no seu 3-4-3. Quando recuava, ele fazia um 5-4-1, né? Com o Kaiser bem na frente, incomodando a zaga do Flamengo o tempo inteiro. O Atlético Paranaense estava com o time completo. Só que no primeiro tempo ele não conseguiu agredir tanto o Flamengo. O Flamengo foi muito superior. O Flamengo marcou em cima, dava pressão, jogou o tempo inteiro tentando fazer com que o Atlético Paranaense errasse na sua saída de bola. O Thiago Heleno tentando comandar ali a parte central do sistema defensivo, né? O Pedro Henrique também estava muito bem, mas o Hernanes é o que meio que falhava e acabou sendo um dos protagonistas até dos gols que o Flamengo fez com o Gabigol. E por curioso, no segundo gol do Flamengo foi um erro do goleiro, né, do Santos. Ele foi sair a bola, o Vitinho veio dar uma pressionada nele dentro da pequena área e ele bateu de esquerda pro lado esquerdo do lado de ataque do Atlético Paranaense, mas a bola não chegou aí com força. E no bate-rebate acabou sobrando ela para o Gabigol, que de primeira deve fazer o gol de cobertura. Sem chance, foi uma falha do Santos tremenda. Teve bola na trave e o Atlético Paranaense no segundo tempo muda seu posicionamento. Ele vence no seu 3-4-3, na verdade, mas ele adianta as linhas, né? Colocando o Terans bem mais adiantado, junto com o Nicão, que vinha buscar o jogo. O Kaiser voltava para tirar a zaga do Flamengo de dentro, quebrar a linha, né? Desfazer a linha defensiva do Flamengo, que foi num 4-4-2, e aí foi naquela garra, na vontade que eles conseguiram. Se a gente fosse fazer uma narração de lance a lance, cara, ia ser surpreendente, mas não dá para brincar. O Flamengo também teve no seu segundo tempo grandes oportunidades. A gente pode falar o seguinte, ó. Como o Flamengo estava visitando o Atlético, por mais que ele teve chances com posse de bola, que ele trabalhou muito a posse de bola no primeiro tempo, ele acabou encerrando o jogo com 57% e o Flamengo com 43%. E disputas vencidas, pelos números a gente vê que o Atlético foi superior ao Flamengo, mas o detalhe que é a parte do agredir, né? Do gol, né? Então, assim, eles tiveram disputas vencidas, o Atlético teve 61, disputa aérea teve 53, sempre acima do Flamengo. Escanteios teve 7, e aí no ataque 2 gols para cada um, mas chutes a gol foram 21 no Atlético Paranaense e o Flamengo deu 13. Olha só o grande detalhe. Chutes dentro do gol foram 5 do Atlético Paranaense e 6 do Flamengo. Isso mostra a superioridade do Flamengo em cima de acertos, né? Ele foi mais assertivo do que o Atlético Paranaense. E sabe qual é o curioso do gol do empate do Atlético Paranaense? É que foi no finalzinho do jogo, aos 47, 48 do segundo tempo.
foi uma falha do Diego Alves, que 2 minutos antes ele tinha feito uma defesa que salvava o Flamengo. Entrou o jogador do Flamengo, do Atlético Paranaense, driblando dentro da área. Foi o 3 saiu, o Bissoli entrou. Bissoli. Ele veio driblando, passou 2, 3, entrou na área. Quando ele foi chutar, que era para chutar de direita, ele chutou com a perna esquerda. E ali ele se perdeu, mas o Diego Alves acabou salvando. Defesa firme dele, né? Espalmou pro lado, aquela jogada que definidora, né? E aí no outro lance, o próprio Bissoli bateu de fora da área, forte, o Diego Alves tirou de braço trocado, a bola no ângulo, escanteio. E aí no escanteio, curioso que no próprio posicionamento que a gente estava assistindo na TV, já viu o Diego Alves saindo. Antes de bater o escanteio, ele já estava quase na linha da pequena área, mostrando que ele, dando a entender que ele ia sair para tirar a bola. Ali foi a falha dele. Jogador experiente, 35 anos, se não me engano, 36 anos, ele não poderia cometer aquela falha. E aí a bola veio um pouco mais alta com efeito, saiu dele e na cobertura o Bissoli, de novo, coloca entre os zagueiros, assim, empurrando todo mundo, bota de cabeça para dentro do gol. Mas assim, o Diego Alves saiu reclamando, sabia o que estava acontecendo, mas foi uma falha dele. Se ele tivesse ficado dentro do gol e não tivesse saído a bola, ele teria defendido. Ou até ele poderia sair quando ele tivesse visto a bola caindo. Ele quis se antecipar ao lance para definir o lance naquele momento. O jogo estava no primeiro tempo do Flamengo, no segundo tempo do Atlético Paranaense. O Flamengo tentou fazer as alterações, o Renato tentou mudar os jogadores para poder dar um gás, mas ele não tinha qualidade para manter o mesmo nível, a mesma pegada. E ele acabou recuando o time para ser um contra-ataque. E era o que o Atlético Paranaense estava fazendo no primeiro tempo. O Flamengo precisa ganhar porque é líder. O Atlético Paranaense precisa vencer para se distanciar da zona do rebaixamento. O que aconteceu? O Flamengo veio para o ataque, marcou em cima, mas não deixou o Atlético Paranaense ser preciso nos ataques. Eles cortavam antes, os chutes não levavam perigo do Atlético Paranaense ao Flamengo. Aí no segundo tempo, na mudança de posicionamento, o Flamengo recuou, e aí é a falha em que o Renato tem isso, e ele não consegue acertar em todos os times que ele passou como treinador. Ele não consegue acertar o sistema defensivo. E neste momento, ele acaba falhando de novo nessa situação de saída de bola, porque o Atlético Paranaense marcou em cima, roubou e conseguiu fazer as jogadas em cima do sistema do Flamengo, por conta de jogador incomodando, jogador que estava mais experiente, que sabia o que ia fazer, que estava trabalhando em cima do psicológico do próprio sistema defensivo, porque o Flamengo precisava pontuar. E agora saiu um empate que não foi bom para nenhuma das duas, para nenhum dos dois clubes, que agora o Atlético, o Atlético Paranaense fica com 35 pontos e o Flamengo vai a 50 e fica em terceiro colocado ainda. Se distanciou do Atlético Mineiro, que tem jogo ainda contra o Grêmio amanhã. Bom, beleza? Sou Léo Nascimento, jornalista de informação, fazendo análise de jogos. E chegou até aqui, então dá aquela moral, o like, se inscreve e ativa as notificações para ver mais vídeos. Valeu!